Aí escreveu também lá um texto, mais um, cobrando que, pelo amor de Deus, o Toffoli tem que ser afastado, gente. Não dá. Há algo de muito errado em um sistema que permite que interesses individuais se sobreponham a interesses nacionais. Eu tô falando do Toffoli do caso do Master. Todas as lambanças que ele vem fazendo desde que puxou pro Supremo o inquérito que deveria estar na primeira instância. Só é possível porque, antes de mais nada, não há controle da parte do próprio tribunal para conter abusos perpetrados por seus integrantes. Em nome da independência dos juízes, condição essencial para o funcionamento da democracia, dá-se a um ministro da mais alta corte do país o pretexto para ferir a própria justiça. É evidente subversão de um princípio basilar do sistema democrático. Uma democracia não pode se fundar na suposição de que todos os seus protagonistas têm bom senso e decência. Tanto é assim que há freios e contrapesos no dia a dia das instituições. Tanto é assim que há instrumentos drásticos para remover da paisagem quem demonstra não ter estatura para o cargo que ocupa. Acho que o Mário Sabino está falando de impeachment. No caso de um ministro do Supremo, o instrumento drástico é o impeachment, né? Eu não acho, não. Eu tenho certeza que ele está falando disso. Mas o Senado, que dele dispõe, vem se recusando a utilizá-lo em relação a Toffoli e a Dom Pedro III. Ambos alvos de vários pedidos de impeachment, todos eles engavetados. Também é o caso estranho do PGR, que não abre investigação sobre os fatos suspeitos. Eu não acho estranho o Paulo Gonet não abrir, né, investigação. Eu acho estranho o Salles ter feito campanha pelo Paulo Gonet. Aí fala de novo do caso do Dom Pedro III, da mulher, que ele tinha falado principalmente com Galípolo. Vou pular. Assim como Lula frequentava o sítio de Atibaia, que não era dele, Toffoli frequenta o resort Itaiaia, que também não é dele. Mas o ponto aqui não é a inação do Senado da PGR, é a falta de controle do próprio Supremo sobre seus integrantes. Os ministros se colocam acima da lei orgânica da magistratura, que rege o comportamento dos juízes das instâncias superiores. Não estão submetidos igualmente ao CNJ, já que assim, e não poderia ser, o Supremo ao menos deveria disciplinar quem não age de acordo com as regras comezinhas. Uma delas é a suspeição. Toffoli precisava passar longe do caso do Master, uma vez que parentes seus foram sócios de um parente do dono do banco, uma sociedade muito mal explicada e com ramificações para lá de inquietantes. A atuação do ministro é despudoradamente favorável ao Paquito, responsável pela maior fraude bancária da história brasileira. Como Toffoli não se acha suspeito, apesar da suspeição ser ululante e facilmente demonstrável pelas suas lambanças, os pares do ministro por meio do presidente Supremo deveriam intervir e retirá-lo do inquérito, em vez de ficar passando recadinhos pela imprensa. Mas os pares que deveriam retirar e mandar recadinho, eles saíram em defesa do Toffoli. Já em defesa. É até pior. Toffoli tem de ser afastado do caso do Master. É urgente. Se ele não for afastado, a maior fraude bancária da história brasileira poderá passar impune. Talvez o objetivo seja esse, né? Se Toffoli permanecer à frente do inquérito, o Supremo perderá de vez a pouca credibilidade que lhe resta. E estou sendo otimista quando digo que ainda há alguma credibilidade a ser preservada. Querem que o Toffoli saia. E o Toffoli já disse, eu não sairei. Toffoli descarta deixar a relatoria de investigação sobre o Banco Master. Aí Nato brinca, né? O Dedé começa a sentir na pele o que a direita tem passado nos últimos anos. O mercado simplesmente negligenciou a crise institucional e achou que não seria impactado. Quantas vezes a direita reclamou que os processos dela deveriam estar na primeira instância e quem estava julgando eram pessoas suspeitas, que não podia, que tinha que mudar e ninguém ligou. Aí agora, a turminha do mercado financeiro está preocupada. Agora, a imprensa está preocupada. Mas quando era contra o bolsonarismo, valia de tudo. A gente já sabe que o Toffoli, que a PGR não viu nada de errado, mas prevendo isso, né, avisando já que isso ia acontecer, a turma da Malu Gaspar publicava, né, um dia antes. A PGR não deve pedir afastamento de Toffoli. Apesar da insatisfação no Supremo e na própria PGR com a condução do Toffoli, a PGR não deve pedir o afastamento do ministro das investigações envolvendo o Paquito. Segundo fontes da parte da investigação, tentar afastar Toffoli do caso não é um bom movimento em termos estratégicos, já que poderia abrir brecha para eventuais pedidos de nulidade das provas colhidas depois que o caso subiu para o Supremo. Além disso, qualquer ofensiva nesse sentido capitaneada pela PGR poderia ser interpretada como uma declaração de guerra ao Supremo, em um momento que o próprio Toffoli já está em guerra com a PF, e o tribunal, na mira da opinião pública, também em razão da atuação de Dom Pedro III nos bastidores a favor do Master. Fora que o Supremo também acha que isso poderia abrir um precedente e outros processos do Supremo descerem para a primeira instância. Aí chegar no dia de ontem, né? A PGR arquiva pedido de impeachment do Toffoli por viagem de jatinho. Não vi nada de errado, não. E aqui agora que eu não sei se vocês vão prestar atenção, né? Ministro viajou em voo particular com o empresário Luiz Oswaldo Pastore. Luiz Pastore. Não sei se vocês prestaram atenção ontem no vídeo do Metrópole, porque tem coisa assim que acho que o jornal ficou até constrangido com medo de ser preso, né? Mas vamos botar aqui, ó. Cadê? Toffoli tava com Dedé e
Luiz Pastore. Ai, 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 viu, velho? Olha aqui, ó. Luiz Pastore. Não. O PGR não vai mais, não. Tá de boa. Caso Master fragiliza a ala política do Supremo. Eu tava comentando pro pessoal, eu falei na live, né? Eu falei, antigamente falava, né, que o Supremo tinha a ala garantista e a ala legalista. Agora o Supremo tem a ala política e a ala, sei lá, né, não é política, é tipo isso? Eu não sei, né, em que pedaço do curso de direito que se ensina isso, né, a ala política. Mas enfim, as previsões iniciais apontavam que o caso Master implodiria o Centrão. Mas o que se vê até agora é que o grupo mais alvejado é a ala política do Supremo. Já deve imaginar quem que o Caio Junqueira está se referindo, né? Um de seus integrantes foi pego de surpresa pela revelação de que sua mulher firmou um contrato de 130 milhões com o banco. Outros se viu constrangido pela divulgação que familiares mantiveram negócios com o Master e de que ele próprio aceitou carona em um jatinho particular ao lado de advogados ligados ao executivo do banco. E por um lado, esses episódios aprofundaram ainda mais o desgaste da corte perante a opinião pública, por outro, fragilizaram essa ala política, que, pelo menos até agora, se encontra em posição minoritária na resistência ao código de ética defendido pelo Fachin. Aí o companheiro de armamento também saiu em defesa do Toffoli. E o Fachin também. Mas ainda a gente falar sobre isso, né? Aí o Caio Junqueira ontem, em suas análises de 3 linhas, Supremo e PGR blindam Dias Toffoli. Paulo Gonet se posicionou ontem pela primeira vez sobre o Toffoli. Ele arquivou um pedido da oposição para que Toffoli fosse considerado impedido ou suspeito no caso, por viajar de jatinho com o advogado de um executivo do banco. Não demorou para que o decano Gilmar Mendes elogiasse a decisão de Gonet e que o Fachin se manifestasse também pela primeira vez em público. Segundo Fachin, a atuação de Toffoli no caso é regular, sugerindo que está em curso a campanha contra a corte. Os principais fatos do dia na política brasileira sugerem que as duas instituições que poderiam de algum modo atuar para que o ministro deixasse o caso, vão atuar para que ele permaneça. Isso deixa entender que para o Supremo e a PGR, blindar Toffoli é blindar a si mesmos. Aí tá aqui a postagem do Magnânimo. Toma uma checada, viu? Toma uma checada. Essa postagem tá com 1 milhão de visualizações. Na hora que eu bati esse print, tinha 10 mil comentários e só 1.000 curtidas. Eu já falei pra vocês, quando tem mais comentário que curtida, é porque tá apanhando, viu? A decisão da PGR de arquivar o pedido de afastamento do Toffoli evidencia o funcionamento regular das instituições da República. E, na boa, eu acho que isso é verdade, do jeito que ele tá falando, sem piada. Porque, gente, se a gente tá falando que a República Brasileira é um fracasso, por que é um fracasso? Ele tá certo, isso é o funcionamento regular. Mas só vamos ser muito honestos. Se o Gonet desse uma decisão falando que o Toffoli é suspeito, fala, Toffoli, sai do caso, todo mundo ia ficar de boca aberta. Ia ser postagem com sirene. Era capaz de ter um plantão da Globo. Porque isso não é o funcionamento regular. Isso não é o normal. O normal é o que está acontecendo. Tanto que os brasileiros falam que vai acabar em pizza, que não vai acontecer nada. Então, Gilmar Mendes, ele está certo a falar que esse é o funcionamento regular. E esse que é o grande ponto. A sociedade, majoritariamente, rejeita essa república, esse funcionamento regular das instituições. As pessoas não aguentam mais, mas o povo se vê em uma situação que se pergunta o que nós podemos fazer. Eu moro no interior do Tocantins, eu moro no interior de Rondônia, eu moro, sei lá, em São Paulo. Então eu vou fazer o quê, bicho? Eu tenho que trabalhar, eu vou fazer o quê? Vou protestar? Muda o quê? Ele não vai mudar nada. O que vai mudar? Eu vou fazer o quê? Aí o que a gente pode realmente fazer é campanha pro nosso Flávio, maioria no Senado, para com pessoas realmente dispostas a mudar e pessoas insatisfeitas com o funcionamento regular das instituições, aí ele tomar algum tipo de medida, né? Porque o Congresso atual esquece. E o Estado de Direito, a preservação do devido processo legal e a observância das garantias institucionais constituem condições essenciais para a estabilidade democrática e para a confiança da sociedade nas instituições. Pois é, a sociedade não confia nas instituições e existe uma estabilidade do regime. Só existe. Decisões fundadas em critérios jurídicos objetivos, afastadas de pressões circunstanciais, fortalecem a segurança jurídica e reafirmam a maturidade institucional do sistema constitucional brasileiro. Aí toma a checada dizendo, ó, na verdade, a decisão potencializa a crise de credibilidade e legitimidade do Supremo, uma vez que ignora os escândalos que envolvem o ministro e sua possível participação em escândalos de corrupção recente, aumentando a desconfiança acerca da instituição. Aí deixa o link ali da BBC e do Metrópolis. Aí vem o Fachin, para dobrar, triplicar a meta. Fachin diz que Toffoli atua de forma regular e que o Supremo não se curva a ameaças. Os caras ainda estão tirando de maluco. Fachin emitiu uma nota em defesa do Toffoli, está imerso em uma crise por causa da sua atuação controversa no inquérito do Master.
Na avaliação de Fachin, o colega vem atuando na regular supervisão judicial. Aspas, a seu turno, a Corte Constitucional Brasileira se pauta pela guarda da Constituição, pelo devido processo legal, pelo contraditório e pela ampla defesa. Isso aqui acontece, gente? Aconteceu com o Bolsonaro? Com as vítimas do 8 de janeiro? Cumprindo respeitar os campos de atribuições do Ministério Público da Polícia Federal, porém atuando na regular supervisão judicial. Muito regular. Como vem sendo feito no âmbito dessa corte pelo ministro relator Dias Toffoli. O Supremo tem sido dragado para crise junto com o Toffoli e tem tido sua imagem corroída pela maneira como alguns de seus membros têm se portado no caso Master. Para Fachin, no entanto, algumas críticas teriam extrapolado para tentativas de desmoralizar a instituição com o objetivo de provocar o caos e a diluição institucional. E isso no Brasil sabe que é golpe. E que se esse país for justo, a gente vai ver a Polícia Federal batendo no Metrópole, no Estadão e na Globo, né? Hashtag Malu Gaspar presa. Vamos ver, né? Vamos ver. Tem que agora fazer valer essas acusações. É induvidoso que todos se submetem à lei, inclusive a própria Corte Constitucional. Não obstante, é preciso afirmar com clareza: o Supremo Tribunal não se curva a ameaças ou intimidações. O Supremo age por mandato constitucional e nenhuma pressão política, corporativa ou midiática pode revogar esse papel. Completou ponderando que a crítica é legítima, mas que a história é implacável com aqueles que tentam destruir instituições. Vamos ver se o Supremo vai ser implacável também com a Globo. Você vai prender a Malu Gaspar, vai prender o Samuel Pancha, a Valentina, o André Chalders, a Rosiane Kennedy, o Vinícius Valfré. Quem mais tá aí? Tem outro menino também do Estadão. Não sei se o Ettermel também participou dessas apurações. Vai prender todo mundo? Vai, Fachin. Dias atrás, a imprensa te vendeu que o Fachin fazia parte da ala moderada. Tu tá vendo o moderado? Toma o moderado, ó. Esse é o moderado, segundo a imprensa. Que tá lutando pelo certo, pelo código de conduta. Esse é o moderado. Imagina o radical. Vocês conhecem muito bem. O texto não se restringe a Toffoli e cita de maneira indireta a atuação de Moraes, que na condição de presidente em exercício durante as férias de Fachin, abriu investigação para apurar lá, né, um suposto vazamento de informações do CAF da Receita. Em resposta, a Fachin apontou que, aspas, as matérias de competência do Tribunal Pleno das Turmas, quando decididas no recesso, serão oportunamente submetidas à deliberação colegiada. E o colegiado a gente sabe qual é que vai ser a decisão, né? A gente sabe qual vai ser a decisão do colegiado. A Tsuki postou esse belíssimo corte aqui dos jornalistas em choque. E o tratamento dado a bolsonaristas também está sendo dado à turma do consórcio. Com a resposta de Fachin, a imprensa sente a mesma revolta expressada pelos bolsonaristas há anos, mas insiste em dizer que o caso Master é diferente do golpe da Disney. Aí vem um doutor em direito constitucional, fala sobre a raiz do problema e ainda diz que o Supremo precisa ser repensado. É uma cara de pau sem igual. Curte só isso aqui. Caio, se a gente pegar essa nota do Fachin, não dá pra dizer que alguém estava esperando alguma coisa nesse tom. Foi surpreendente, sim. A gente pega ali, principalmente ali, me parece, os dois últimos parágrafos da manifestação dele, repete-se 3 vezes a expressão atacar o coração da democracia, defesa do Estado Democrático de Direito, defender as regras do jogo democrático, como se alguém estivesse colocando em xeque isso. Não se trata absolutamente de colocar em xeque a defesa do Estado Democrático, muito menos as instituições. Da mesma forma que instituições estão sendo defendidas, outras estão sendo colocadas em xeque. E se trata aqui de colocar isso sim em xeque, uma conduta de um ministro especificamente, que parece muito incoerente, incondizente com a manutenção dele no caso. Então, o que está colocando em xeque aqui não é a instituição Supremo, não é a defesa da democracia. Apelar para esse tipo de jogo de palavras, de expressão, me parece profundamente equivocado no contexto da crise do Banco Master. Na verdade, eles importaram a forma que foi utilizada contra os bolsonaristas, contra os ataques, o tensionamento com os bolsonaristas, de atribuir as críticas a uma tentativa de desestabilização da instituição. Só que são casos diferentes. Qual que é a saída? Não tem saída? Olha, a questão é bastante complexa. E dentro das perspectivas trazidas aí pela Thaís, trazidas aí por vocês, porque antes de mais nada o Supremo precisa ser repensado, a meu juízo. Primeiro de tudo, não há corte constitucional no mundo que ao mesmo tempo é a instância originária penal e também cúpula do Poder Judiciário. Sabemos que o legislador lá de 1988, a nossa Constituição, pensou o Supremo dessa forma, mas o que nós temos hoje é uma questão muito complexa, muito difícil, em que o Supremo Tribunal Federal virou a terceira Câmara da República, em que todos os assuntos basicamente são trazidos ao crivo do próprio Supremo. Número 2, que me parece bastante importante também a gente ponderar. Nós precisamos repensar também, não só a lógica institucional de atuação do Supremo, em que a competência penal originária deveria ser exercida de maneira absolutamente restritiva,
com todo respeito a quem pensa diferente, não há motivo algum, pelo menos até agora, para que nós tenhamos esse deslocamento de competência do caso do Banco Master para o crivo do Supremo Tribunal Federal. Isso é sem história no âmbito de qualquer corte constitucional, de qualquer país minimamente democrático do ponto de vista de qualidade democrática. Em segundo lugar, nós precisamos repensar, inclusive regimentalmente, o Supremo no que concerne aos poderes dos relatores, dos ministros relatores. Os ministros relatores, a rigor, exercem uma posição de poder sem qualquer tipo de limite preciso, controlando, inclusive, estrategicamente a pauta do Supremo, decretando sigilo sem grande fundamentação. E veja, eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui a ministro X, Y ou Z, e sim chamando a atenção para que o Supremo, resgatando essa lógica de capital reputacional, o Supremo, a rigor, volte a adotar uma postura que já adotou, especialmente durante a década de 90, uma postura de autorrestrição, de modo que, na maior parte das vezes, idealmente, quase que em 100% das vezes, apenas e tão somente a Corte se manifeste, e não o Supremo na lógica do ministro X ou do ministro Y, para que o Supremo não avoque para si toda e qualquer lógica, todo e qualquer poder decisório de questões pequenas ou grandes no âmbito da nação. Tá vendo aí, né? Já pensou? Não, já pensou não, né? Isso aqui é aquela crítica básica que a turma da direita sempre fez ao longo do tempo, várias vezes, que o Supremo tá demais, tem que ser contido, que do jeito que tá não dá pra continuar, que tem que repensar, talvez uma reforma do judiciário. Mas não adianta, velho. Tava todo mundo brigando sozinho, né? Agora que o consórcio tá reclamando. Dessa mesma linha, falando que o que foi feito com bolsonaristas lá atrás tá sendo reaplicado, apareceu lá o INEG, da Band News. Aí tu escreve, né? Imperador, queda das fake news, Toffoli, caso Master. Depois de quase 7 anos, a água começou a bater na bunda. E não há quem pare o Supremo, a não ser o próprio Supremo. Não dá pra olhar para o ministro Toffoli como um ponto fora da curva. A gente tá olhando para o ministro Toffoli como parte da curva. Curva que começa a ser desenhada com muita clareza no inquérito das fake news. E ele vai falando mais. Esse vídeo aqui é muito longo, ele tem 6 minutos.